pois, este joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhes perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Disse ele: não, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Essa é uma das parábolas muito conhecida, porque quando Jesus Cristo apareceu, aproximadamente mais de 2000 anos atrás, ele teve a oportunidade de conviver com pessoas religiosas e encontrar também um momento político que o impedia de poder falar do reino de Deus de forma mais liberal. Então, uma das estratégias que Jesus usava eram as parábolas, ou seja, ele encontrava um meio de informar as pessoas através de uma história que fizesse parte do convívio social das pessoas, uma história que estivesse mais próximo possível da sua realidade. Então Jesus, ele pegava essa história e apresentava o reino de Deus. Eu quero aqui nessa noite dizer para você que as pessoas estão muito preocupadas com uma série de coisas. E isso, em parte, tem uma lógica. As pessoas andam preocupadas com a saúde e por isso elas investem dinheiro e investem tempo em sua saúde. As pessoas andam preocupadas com a educação e separam tempo para estudar e buscam uma profissionalização. As pessoas também, elas andam preocupadas com o seu sustento e buscando o seu sustento. Muitas delas investem tempo e muita dedicação para se profissionalizar e ter uma estabilidade financeira. E Jesus Cristo aparece falando não dessas coisas desse mundo. Ele apresenta o reino de Deus. O reino de Deus que talvez nesse momento as pessoas que estão tão envolvidas com essas coisas que fazem parte deste mundo, talvez não se desperte para essa mensagem de Jesus. Então ele fala em parábola e mostra uma história que está muito próxima da nossa realidade. E que história é essa? A história de um homem que semeou uma boa semente. Permitam-me, por favor, falar aqui sobre o trigo e o joio. Vocês talvez não tenham atentado para uma realidade, mas quando se planta o trigo, ele tem um período de crescimento. E depois desse período, ele amadurece e os campos ficam todos amarelos. É algo muito lindo. Na verdade, você olhar para um campo de trigo é algo que mexe com os seus olhos e você fica encantado. Então, aquilo fazia parte da realidade daquelas pessoas, porque as pessoas que viviam no Oriente, elas plantavam, eram agricultores, viviam basicamente da agricultura. Então Jesus pega aquilo e diz: olha, o reino de Deus é semelhante a um homem que plantou uma boa semente. E aquelas pessoas imaginavam ser o trigo. E nessa boa semente, aquele homem semeou aquela semente. Mas, quando as pessoas foram dormir, veio o inimigo e semeou uma má semente, uma semente ruim. Então aquelas pessoas que trabalhavam para aquele senhor disse para ele: Senhor, por que agora no meio do trigo existe o joio? E aqui eu quero fazer um parêntese com vocês. O joio, ele é uma erva daninha e coincidentemente tem a mesma aparência do trigo. Ele é muito semelhante com o pindãozinho do trigo. E quando o joio cresce no meio do trigo, quando ambos ainda estão verdes, você não consegue definir com clareza quem é o trigo e quem é o joio. Então provavelmente Jesus escolheu exatamente o joio para ilustrar com o trigo, para que aquelas pessoas tivessem uma noção mais próxima possível. Então aqueles trabalhadores dizem: Senhor,
O Senhor quer que nós venhamos até o campo e venhamos arrancar o joio. E aí nós começamos a compreender a inteligência do mestre. E ele diz: não é o momento de arrancar o joio, porque o trigo ainda está para amadurecer. E ele se assemelha muito. Em outras palavras, Jesus quis dizer isso. E corre o risco de você arrancar o joio juntamente com o trigo. Vamos esperar amadurecer. E aí então nós iremos arrancar o joio, iremos fazer os feixes e lançar no fogo. Mas o trigo, nós iremos colhê-lo, iremos guardar. Aqui entra a mensagem principal de Deus para nossas vidas nessa noite. Talvez você ande tão preocupado com tantas coisas que não se atentou para uma realidade. A realidade de que quando Jesus falou que o inimigo semeou uma má semente, ele estava falando do diabo. Meus queridos, eu vou ser bem claro e sincero para vocês. Nós estamos vivendo num mundo e num reino físico, mas existe um outro mundo, um mundo espiritual que as pessoas desconhecem e as pessoas ignoram. E quando Jesus apresentou o reino de Deus, Jesus estava dizendo: existe um reino espiritual, um reino onde essa matéria vai se passar, os anos de vida vão se passar, e existe um reino eterno. E é esse reino que eu quero apresentar para vocês. E o que Deus está falando conosco é que nós fomos chamados para ser uma boa semente. Jesus começa a explicar essa parábola em Mateus 13:41, pois os discípulos perguntaram para ele: Senhor, nos ensina e nos explica como é essa parábola. E ele disse: olha, o inimigo é aquele que semeou a má semente. Meus queridos, a Bíblia Sagrada está escrito dizendo que lá no céu houve uma rebelião, e nessa rebelião uma terça parte dos anjos se rebelaram contra o Senhor por influência de um anjo de luz chamado Lúcifer. Esses anjos foram lançados do céu para a terra, e a partir daí surgiu os anjos decaídos, que são chamados de demônios, cujo único objetivo é ser inimigo de Deus e inimigo da humanidade, com o objetivo principal de levar o máximo de pessoas para o abismo e para o inferno. Um dia eu entendi a mensagem de que essa vida é passageira, de que todos os anos que nós tenhamos condições de viver aqui, um dia esses anos vão se passar e nós teremos que morrer. Isso é uma realidade que nós teremos que enfrentar. E a pergunta é: se hoje nós morrermos, nós temos convicção de que temos feito a vontade de Deus? Porque quando Jesus Cristo começou a explicar essa parábola, aqui no livro de Mateus, ele diz o seguinte, no versículo 41: mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticaram a iniquidade. Haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Pois quem tem ouvidos, ouçam essas verdades. O que Jesus está dizendo, explicando essa parábola aqui em Mateus 13:41? Que é uma realidade que talvez as pessoas desprezem. Um dia nós teremos que dar conta das nossas atitudes. E somente aqueles que andam em comunhão com Deus, que desejaram dizer não para o pecado, dizer não para a prostituição, dizer não para as bebedices, dizer não para tudo aquilo que entristece o coração de Deus, somente essas pessoas, elas serão separadas para entrar no reino de Deus. Essa é uma mensagem direta. Se nós temos um inimigo que tem um único objetivo de levar o máximo de pessoas com ele para o inferno, por outro lado, a mensagem de Cristo é que nós venhamos reconhecer as nossas fraquezas, é que nós venhamos reconhecer que somos pecadores e que precisamos de Jesus. A mensagem de Deus para mim e para você nessa noite é que nós possamos olhar para Cristo e entender que Ele trouxe uma mensagem falando do reino de Deus, que este mundo um dia vai se passar,
e que nós sonhamos com um mundo espiritual, com um reino espiritual. E é essa a proposta que nós temos para você nessa noite. Queremos apresentar para você o reino de Deus, dizer que isso aqui um dia vai se passar, e como você vai se apresentar diante do Senhor. Um dia eu me despertei para essa realidade. Eu pensava que tudo isso era conversa de religião, conversa de igreja, conversa de pastores, conversa de padres. Mas eu entendi essa mensagem, e a partir daquele dia eu comecei a ter mais cuidado com as minhas atitudes. Me aproximei de Cristo, comecei a estudar o porquê que Jesus teve o interesse de vir há 2000 anos atrás como Filho de Deus e trazer uma mensagem dizendo: o reino de Deus está próximo. Essa é a mensagem do Senhor para nossas vidas.